Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Renan. Hoje sou sócio da assessoria Alpha, sou responsável pela geração de demanda de tráfego pago da Alpha. E hoje eu vim falar sobre o resultado para vocês do Bocão Pizzaria. A gente praticamente triplicou o faturamento dele de 50 mil para mais de 150 mil de faturamento através dessas estratégias que eu vou passar para você aqui agora, fechou? Sou Marcelo, eu tenho 25 anos, a gente fundou a Bocão tem 5 anos, de uma estrutura de 10 metros quadrados para uma estrutura de 100 metros quadrados, que é onde a gente está hoje. Saiu de um faturamento de 30 a 35 mil para 100 mil, já faz 6 meses, e só subindo, e a tendência é só subir a partir de hoje. A primeira etapa que a gente tem ali com nossos clientes para a gente conseguir gerar esse resultado, desde do primeiro contato com ele, né, é o diagnóstico e o problema. Então, são duas etapas ali que são diferentes, mas elas acabam se juntando. Então a gente pega um diagnóstico, né, da situação dele, identifica quais são os principais problemas que estão acontecendo dentro da operação dele, se é cardápio digital, se é treinamento de equipe, e na situação dele teve os dois. A gente tem aqui a questão do treinamento de equipe, né? O treinamento de equipe está relacionado às vendas que acontecem ali dentro do WhatsApp, quando a gente roda uma campanha de engajamento e os leads são direcionados para o WhatsApp. A gente precisa ter uma equipe bem treinada ou uma IA bem treinada para ser bem humanizado, né? A gente precisa humanizar o atendimento porque as pessoas prezam por isso, o consumidor final do ramo alimentício, ele preza por isso, juntamente ali com o benchmark. O benchmark, o principal objetivo dele é identificar o que os outros concorrentes estão fazendo para a gente conseguir fazer algo semelhante ou melhor que eles. Então a gente identificar falhas que o nosso concorrente está fazendo para a gente conseguir aplicar dentro da nossa operação e ter mais resultado que esses nossos concorrentes da nossa região, perfeito? Então, juntamente com o treinamento de equipe e o benchmark, que foi o estudo e análise da região através dos nossos concorrentes, a gente vai em busca dos resultados, né? Mas em busca dos resultados, a gente primeiro precisa ter um caminho bem estruturado, uma casinha bem estruturada para isso. E a nossa principal casa, além da parte ali do treinamento de equipe, que é o treinamento comercial, que a gente como primordial, né? A gente tem essa primeira etapa, que é de forma rápida a gente colocar o WhatsApp ali já de prontidão, o treinamento de equipe de prontidão. A gente vai para a parte mais difícil, que é a parte do cardápio digital. Quando ele obteve esse resultado, né, um resultado muito positivo, ele estava com um cardápio digital que seria o cardápio web. O cardápio web hoje ele tem uma taxa de conversão de mais ou menos 70%, então a gente recomenda muito você ter esse cardápio digital. Caso vocês não possuam hoje, você dono de restaurante ou você gestor da sua operação não tenha, recomendo vocês utilizarem, tá bom? O cardápio web por ter essa taxa de conversão bem alta. Após a implementação do cardápio digital, a gente precisa otimizar ele para ele conseguir ter mais resultado. Resultado no cardápio digital é tomada de decisão mais rápida, ou seja, o seu cliente tendo tomada de decisão mais rápida, você pode ter certeza que você vai vender mais. Então aqui, ó, primeira etapa dentro de um cardápio digital, a gente tem um produto isca. O que é o produto isca? O produto isca é um produto com ticket médio mais baixo, um valor menor para gerar uma sensação de vantagem para o seu consumidor final. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Todo mundo aqui conhece o BK ou o McDonald's. Vocês, de forma inconsciente, vocês são clientes fiéis a essas duas hamburguerias. E você não liga muito para essa concorrência, né? Até porque ele é barato, ele é rápido, ele entrega rápido para você e ele te sacia mais, né? Você come ali, você pega 2 hamburgão ali por R$ 27,90, né? Por exemplo, o Upper em dobro do BK. E a gente precisa ter essa mesma percepção e essa mesma sensação pro nosso delivery, pro nosso restaurante que a gente está querendo crescer. Você precisa se perguntar todos os dias, como que eu vou roubar o cliente dentro do BK e do McDonald's? Porque esses caras inconscientemente já são fiéis a esses 2 restaurantes, essas 2 hamburguerias, né? Então a gente precisa ter um produto isca para gerar essa vantagem. Abaixo do meu produto isca, a gente vai ter o ticket médio mais alto. São os produtos com preço-valor real, né, da sua lista de produtos. Esse ticket médio um pouco mais alto, com valor real, ele vai ter como principal objetivo a pós-fidelização do seu cliente. Então, ó, a gente gerou vantagem para o cliente ficou com a gente, ficou preso lá com a gente lá no CRM, depois ele vai comprar esse produto com um ticket médio um pouco mais alto, porque ele vai se fidelizar à minha operação, tá? E para a gente ter um cardápio digital bem enxuto, com uma tomada de decisão bem rápida, a gente coloca bebidas ali no final do cardápio. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente está falando de pizzaria, o que a gente vai fazer na pizzaria, no cardápio de uma pizzaria? Produto isca, pizza com grátis, ou 2 pizzas e um refrigerante grátis, ou 2 pizzas com borda e refrigerante grátis. Essa percepção de vantagem grátis gera para o cliente uma percepção de vantagem melhor, de uma tomada de decisão melhor, porque ele falaria, muito provavelmente eu pagaria mais caro em uma outra pizzaria que eu vou pagar mais barato.
e o meu cardápio ele vai ter somente 3 etapas, ele vai ficar bem enxuto, bem rápido, vai ter uma tomada de decisão maior e uma taxa de conversão maior também. Criativos de desejo, né? Depois da etapa do cardápio digital. Depois que a gente fez toda a nossa casinha, a gente estruturou toda a nossa casa, a gente levantou os tijolos, falta só a gente literalmente entrar na casa, né? A gente viver dentro dela. Então a gente rodar as campanhas, a gente colocar os criativos na ativa ali para rodar. E qual que é o principal objetivo dos criativos? Para dar mais resultados de forma rápida, que foi o que a gente fez pro Bocão. A gente colocar criativos ali relacionados ao produto isca. Por isso que ele tá nessa linha aqui, nessa linha de direcionamento, né? Nesse fluxograma aqui. Então, os criativos de desejo, a gente vai pegar sempre os criativos de oferta isca. Se lá no topo do meu cardápio digital eu tô falando sobre uma pizza com um refrigerante grátis, a gente vai falar dentro desse criativo, dentro desse vídeo, falando sobre essa pizza com um refrigerante grátis. Por quê? A partir do momento que o cara visualizar, o cliente final visualizar esse criativo e ele bater de frente lá no topo do cardápio digital com essa oferta, cara, ele vai ter uma tomada de decisão bem rápida, ele vai ter se interessado pelo vídeo, o que ele se interessou pelo vídeo já vai aparecer para ele e ele vai querer comprar, perfeito? Pra gente melhorar mais ainda essa questão do estruturamento de venda dele, a gente teve que fazer mais que tráfego pago. A gente teve que pegar um off disso, né? Por fora disso. Então a gente teve o estudo de benchmark, foi algo que eu expliquei para vocês no início, que faz parte do onboarding, tá? Da nossa operação, a depender ali do cliente. Concorrência de público, que está relacionado ao benchmark, então a gente fez analisou todos os concorrentes, fez uma estruturação de cardápio digital com base nisso, fez uma estruturação de produto com base nisso, fez uma estruturação de vídeos também com base nisso. Então, quando a gente fala sobre estruturação de vídeos, a gente está falando também sobre captação de vídeos e imagens. Às vezes você, dono de pizzaria, dono de hamburgueria, às vezes você não investe muito em captação. E, cara, você sabe que marketing é a alma do negócio. Não tem como você vender mais se você não aparecer mais. E para você aparecer mais, você precisa aparecer com qualidade. Não adianta você ter volume e não ter qualidade. Então, a gente sempre, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a gente enviava uma pessoa, uma câmera profissional, para fazer vídeos em formato de food porn. O que são vídeos em formato de food porn? São vídeos ali, onde aperta a massa, aperta a borda, né? Mostra o queijo derretendo. É algo para gerar desejo para o nosso cliente que está relacionado a esse criativo aqui. Juntamente com a captação de vídeos e imagens, a gente consegue estruturar o posicionamento digital do meu cliente. Então eu consigo melhorar os destaques, eu consigo melhorar as postagens no Instagram para ficar algo mais vantajoso, algo mais bonito, algo mais visual para o nosso cliente, porque a partir do momento que a pessoa roda o tráfego pago e a pessoa visualiza aquele anúncio, ele vai entrar muito provavelmente no Instagram para conhecer, para se conscientizar e querer comprar de mim. Então, a gente melhorou toda a estrutura dele para ele estar preparado para faturar R$150 mil. Então, ele teve um resultado muito efetivo, muito grandioso ali em 4 meses. Perfeito? Pessoal, essa foi a aula. Tamo junto demais. Aplica isso no seu restaurante ou você, gestor de tráfego, aplica isso no seu cliente que você vai conseguir ter muito resultado. Fechou? Vamos para cima.